Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje eu vou mostrar como usar o ChatGPT como seu assistente em sala de aula. Nós, professores, às vezes acabamos passando por aperto em sala de aula por estar lá sozinho com os alunos e aí surgem algumas situações ou questionamentos que a gente não consegue resolver imediatamente. Se for alguma coisa mais simples, a gente até consegue se virar nos 30 e dar um jeito ali na hora, né? Mas se for alguma coisa um pouco mais profunda, na maioria das vezes acaba sendo jogado para escanteio ou esquecido aquilo ali, né? A gente acaba não conseguindo responder no momento para os alunos e isso acaba se esquecendo. Eu, particularmente, anoto a dúvida em questão, que eu não sei responder, né? Pesquiso em casa e trago a resposta para os alunos. O problema disso é que, às vezes, eu acabo esquecendo de pesquisar, ou lembro de pesquisar e esqueço de passar informação, ou quando eu passo informação, o assunto da aula já é outro, aí acaba misturando tudo as coisas, e os alunos também já nem estavam mais interessados em saber daquilo que eu trouxe, né, a resposta para eles. E eu sei que é o nosso papel fazer esse meio de campo, respondendo as dúvidas, trazendo informações para os alunos, mas a verdade é que a gente é humano e, portanto, a gente é falho também, né? Infelizmente, a gente não sabe de tudo, não lembra de tudo e não consegue fazer tudo o que gostaria. Bom se não fosse assim, mas a realidade nua e crua é essa mesmo. E algumas escolas, elas até contam com assistentes de sala, segundo os professores, para auxiliar os alunos, organizar a turma e atender a todo mundo. Mas na maioria das escolas isso não existe. E falando bem a verdade, essa assistência ela acaba só sendo útil em alguns casos, né? Porque como eu falei antes, no caso da gente precisar responder alguma coisa rápido, né, da qual a gente não tem domínio, adaptar alguma atividade ali na hora ou resolver qualquer problema que seja excepcional, assim, que a gente não sabe nem por onde começar, não tem muito que os assistentes possam fazer pela gente. Então é lógico afirmar que ter esse tipo de suporte em sala de aula seria importante sim para oferecer um ensino de qualidade. Tu não concorda que a gente poderia fazer um trabalho muito melhor caso a gente tivesse alguém ou alguma coisa que ajudasse a gente nesses momentos de aperto? Seria demais, né? Mas agora para pensar se tu tivesse um assistente super capacitado, disponível 24 horas por dia e que pudesse te ajudar com os mais variados tipos de tarefas em sala de aula. Seja te dando ideias, fornecendo informações, procedimentos ou referências detalhadas no momento que tu pedisse. Pois é, parece bom demais para ser verdade, né? Mas esse assistente existe, está disponível para te usar e o melhor de tudo é totalmente de graça. E eu estou falando, é claro, do ChatGPT. Essa é uma ferramenta de inteligência artificial poderosíssima que está disponível aí para o público em geral desde novembro do ano passado, de 2022. E para quem ainda não conhece, o ChatGPT ele é um serviço que permite que você interaja com uma inteligência artificial através de um chat de texto. É como se tu estivesse conversando no WhatsApp com uma pessoa super, ultra, mega inteligente que vai te responder qualquer pergunta que tu tiver e executar qualquer tarefa que tu pedir. Mas é claro, desde que tu dê o comando certo, ele é capaz de fazer muita coisa, como produzir textos, resumir, extrair informações desse texto ou usar ele para criar diferentes tipos de exercícios ou atividades. Ele também consegue explicar conceitos, listar ideias, resolver exercícios, enfim, é uma loucura. Eu já mostrei como fazer tudo isso aqui no canal, então para conhecer todo o potencial dessa ferramenta, assista os outros vídeos que eu fiz sobre o ChatGPT. Mas agora chega de conversa e vamos para o que interessa. Eu vou te mostrar aqui como transformar o ChatGPT no teu assistente pessoal para te ajudar em sala de aula. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o ChatGPT no seu celular. Então você vai vir aqui na loja de aplicativos do seu telefone, nesse caso aqui a Play Store, né, que eu estou usando Android, e digitar aqui ChatGPT. Tá? E você vai abrir esse da OpenAI, da empresa OpenAI, que é a empresa oficial que trabalha com o ChatGPT, né? Os outros todos são cópias, então instala esse aqui que é certeiro, tá? Depois que instalou, você vai abrir ele, tá? E logar com a sua conta, tá? Pode ser uma conta do Google, você pode criar uma conta aqui na OpenAI, eu vou logar com a minha conta do Google. Depois que você logar aqui, vai aparecer algumas mensagens, dá OK. E aí você já pode começar a digitar, né, o que você quer aqui conversar com ele. Nesse caso específico, a gente vai escrever um prompt inicial dando um contexto para ele, tá? Exatamente o que a gente quer trabalhar, que é que ele se torne o nosso assistente dentro de sala de aula. Esse prompt aqui que eu estou falando é só um modelo, tá, gente? Então vocês vão adaptar conforme as necessidades de vocês. Eu coloquei aqui conforme as minhas prioridades pessoais, tá? Então você vai adaptar de acordo com as suas necessidades também. Então eu coloquei aqui, ó, assistente de física interativo para otimização do ensino.
A partir de agora, você vai me ajudar a aprimorar a minha abordagem de ensino de física em sala de aula. Procuro maneiras de otimizar o tempo, lidar com dúvidas dos alunos, tornar conceitos complexos compreensíveis, especialmente para aqueles com dificuldades em matemática, que nesse caso, para mim é um problema, né? Os alunos eles têm muitas lacunas em matemática, o que acaba prejudicando a compreensão dos conceitos de física, tá? Então eu coloquei especificamente isso para ele me ajudar. Se você tiver algum problema específico também aí na sua disciplina ou na sua escola, pode colocar aqui que ele vai te ajudar também. Então, seguindo, você vai me ajudar a encontrar exemplos contextualizados, incorporar a história da física, criar atividades práticas e dinâmicas e experimentar metodologias ativas. Quando eu solicitar, compartilhe sugestões, exemplos e estratégias que possam envolver os alunos, promovendo a participação e o engajamento, me ajudando a resolver o problema que eu tiver naquele momento. De imediato, responda apenas "estou à disposição". Isso é importante porque senão ele vai já começar a te dar um monte de sugestões baseado nisso que você escreveu, tá? Então você dando esse contexto que a partir de agora ele vai começar, né, a te ajudar nessa tarefa e de imediato é só para ele responder isso, então ele vai te dar uma resposta bem mais simples aqui e depois você vai poder escrever aquilo que você quiser, né, em sala de aula para ele te ajudar. E ele respondeu aqui, ó, estou à disposição, será um prazer ajudá-lo a aprimorar a sua abordagem de ensino de física. Sinta-se à vontade para compartilhar suas necessidades e desafios específicos. Estarei aqui para oferecer sugestões, exemplos e estratégias que possam beneficiar seus alunos e tornar o aprendizado mais envolvente e compreensível. Beleza, tá pronto, tá? Então esse aqui vai ser o nosso assistente. O contexto já está dado, agora você vai para a sala de aula aí e começa a lecionar e quando surgir alguma coisa você pode colocar aqui, tá? Então o que dá para fazer com esse assistente pessoal aqui que a gente acabou de criar, tá? Eu vou dar alguns exemplos de uso aqui para vocês, baseado na minha disciplina, tá? Em física. Mas aí, como eu disse, você vai adaptar conforme as suas necessidades aí na sua sala de aula. Então, em primeiro lugar, você pode relembrar detalhes do conteúdo que você não lembra. Então, por exemplo, eu lá estou dando uma aula sobre relatividade, né? Que é algo que não se trabalha muito no ensino médio, mas enfim, é algo interessante que eu gosto de trazer para os meus alunos volta e meia, né? É um assunto esporádico que eles se interessam bastante também. Então, eu tô lá explicando sobre a relatividade, né? A dilatação do tempo, a contração do comprimento, e em determinado momento eu me lembro que o Einstein, né? Ele veio com a sua equipe aqui para o Brasil, né? Ou fazer uma observação de um eclipse solar para comprovar sua teoria lá em 1919, se eu não me engano, mas eu não me lembro os detalhes especificamente disso. Isso é real, gente, eu não lembro exatamente como aconteceu, porque já faz algum tempo, né? Eu vi isso lá na época da faculdade, então eu não lembro especificamente os detalhes, mas se eu quiser passar isso para os meus alunos, eu posso pedir aqui para o chat me ajudar com isso. E vamos supor que eu não lembro nem o ano que isso aí aconteceu, então eu coloquei aqui para ele, ó, conta a história da visita de Einstein ao Brasil e da observação do eclipse solar no Ceará que contribuiu para comprovar a teoria da relatividade. Vamos ver o que ele responde. E aí ele acabou respondendo aqui, ó, certamente, em 1922, Einstein veio ao Brasil a convite da Academia Brasileira de Ciência, e aí ele conta toda a história, né, do que aconteceu. Gente, isso aqui é uma mão na roda para quando você não lembra exatamente alguns pontos ali da história que você quer contar para os alunos e não quer ter que fazer tudo isso em casa, né? Trazer toda essa história de casa, até porque tem turmas que não se identificam muito com essa parte da história, né? Gostam de conteúdos mais técnicos, no meu caso, mas tem turmas sim que se interessam bastante ou acaba surgindo, né? Esse assunto no meio da conversa ali e você não está preparado naquele momento, né? Mas você quer passar aquela informação, né? Que é bacana e para não ter que ficar procurando na internet até achar algum texto confiável, perder algum tempo, então o ChatGPT ele é uma mão na roda para isso, tá? Lembrando aqui que as informações que ele fornece não são 100% corretas, tá? Então pode ter alguma coisa equivocada aqui ou enviesada. Mas nesse caso, para ilustrar, para contextualizar a parte ali da relatividade, né? De que Einstein veio ao Brasil e que sim, a gente teve uma grande importância na comprovação da teoria da relatividade, é bacana, né? Trazer isso para os alunos, mesmo que tenha ali alguma que outra informação que não esteja 100% correta. Isso não serve só para detalhes históricos, tá? Então, se você não lembra algum outro detalhe do conteúdo, né, uma parte lá da equação, algum conceito físico, no meu caso, né, algum conceito físico específico ali que você não está lembrando e que seja importante, mas que você sabe que tem, então vai ali e tira uma dúvida com ele que ele também vai te ajudar nisso. Mesmo que ele não forneça a resposta 100% correta, ele já vai te dar uma boa ideia, né, de por onde seguir, e com essa resposta do ChatGPT daí, você pode também lembrar, né, vai te ajudar a lembrar daquilo que você já sabia anteriormente.
Uma outra aplicação seria sanar dúvidas imediatas de alunos, né? Às vezes você está comentando sobre algum assunto e um aluno sai com uma pergunta super inusitada, assim, que você não sabe nem como responder. Então, para não deixar lá para frente, né, como eu falei, acabar esquecendo, trazer na outra aula e, né, perder a relevância, porque é naquele momento que ele está querendo saber, você pode fazer uma perguntinha rápida aqui para o ChatGPT que ele vai saber responder. Por exemplo, como se forma o arco-íris? É algo dentro da física que é trivial, mas que envolve uma série de conceitos físicos ali que, se você não lembrar de algum, a explicação ela pode não ficar tão completa. Então eu pedi aqui, ó, como se forma um arco-íris, e ele diz, né, que se forma quando a luz do sol ela é refratada, refletida e dispersa dentro de gotas de água suspensas no ar, como as gotas de chuva após uma tempestade. Ele dá aqui também, né, todos os fenômenos físicos que estão envolvidos, ó, refração, reflexão, dispersão, formação do arco-íris, né, toda a sequência de como a luz ela entra nessa gotícula e como ela dispersa a luz do sol, formando aí as cores do arco-íris. Então isso é bem bacana para sanar dúvidas inusitadas que os alunos têm durante as nossas aulas e que a gente acaba não lembrando de imediato ou, né, consegue dar uma resposta 100% precisa ali na hora para os alunos. Isso ajuda bastante, tá, gente? Torna a aula muito mais dinâmica, muito mais interessante. Você pode também entrar nesses assuntos meio aleatórios assim, que os alunos eles curtem bastante. E aí você vai ter uma precisão maior, né, naquilo que você está falando. Uma outra possibilidade de uso é simplificar a explicação de conceitos complexos, né? Tem muitas vezes aí que a gente quer abordar alguma coisa, principalmente, né, na minha disciplina, tem alguns conceitos que eles são bem complicados de você explicar em termos simples. E eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade de traduzir isso em palavras simples para os alunos, né? Você explica ali de uma maneira, eles não entendem. Você tenta explicar de outra, eles também não entendem. Dá exemplo, não entendem. Putz, agora o que eu faço, né? Vou tentar explicar de novo da mesma maneira? Então, ele pode ajudar bastante nessas situações também. Então, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Como que funciona o magnetismo, né, lá dentro da TV de tubo, né? Como é que se forma a imagem numa TV de tubo? Claro, envolve aí conceitos de magnetismo, de eletricidade e tal, mas vamos tentar traduzir isso de uma maneira simples. Vamos colocar aqui no chat. Então eu coloquei aqui, ó, como se forma a imagem de uma TV de tubo, me explique como se eu tivesse 10 anos. E isso você pode ajustar, né? Me explique como se eu tivesse 5 anos, 7 anos, tá? E ele vai adaptar a linguagem de acordo com a idade que você colocar, ou você poderia também colocar, né? Me explique em termos simples, me explique com analogias, me explique dando exemplos práticos, né? E aqui ele explicou, ó, sabe como a gente desenha com lápis? Uma TV de tubo é um pouco parecida, mas em vez de lápis ela usa luz para criar imagens, né? Dentro da TV tem um tubo de vidro com uma tela no final. A gente chama esse tubo de CRT. Aí ele vai fazendo comparações, né? Lembra daquelas antigas lanternas que você usa para iluminar as coisas? A tela coberta por pontos coloridos, muito pequenos, chamados pixels. E agora vem a parte legal, ó. Queremos fazer um desenho de boneco na TV. O feixe de elétrons vai pintando o desenho pixel por pixel, tá? Mas eu achei essa explicação aqui muito rasa, então eu vou pedir para ele deixar ela um pouco mais completa a nível, né, de ensino médio, que é onde eu leciono. E eu coloquei, ó, deixa essa resposta mais completa a nível de ensino médio, destacando os conceitos físicos envolvidos. E ele colocou, né, tem a emissão de elétrons, aceleração em foco, varredura horizontal, vertical, né, e ele colocou também os conceitos físicos que eu solicitei aqui. Então, de acordo com o que você escrever, o comando aqui ele vai te dar a resposta, né, explicadinha, bem certinho, né, de acordo com a linguagem e com o nível que você solicitar. Outra possibilidade é pedir para ele te dar exemplos contextualizados, analogias ou aplicações, né, daqueles conteúdos que você está trabalhando, para ilustrar isso de uma maneira mais fácil para os alunos. Quantas vezes, sério mesmo, quantas vezes eu estou explicando alguma coisa lá e não me vem nada à cabeça para dar de exemplo para os alunos, né? Às vezes é uma coisa tão simples, tão trivial, mas que naquele momento dá um branco, a gente não lembra de nada, né? E como não tem um material ali para consultar de imediato, ou a gente acaba perdendo muito tempo se for consultar um material, já que está explicando aquilo para os alunos, a gente acaba deixando de lado e não dando exemplo, e a explicação fica muito rasa, os alunos acabam não compreendendo direito. Então você pode recorrer ao ChatGPT aí para ele te ajudar, né, com exemplos que sejam contextualizados, que retratem aí alguma coisa que faça parte do dia a dia dos alunos, né, para relacionar esse conteúdo que você está abordando com alguma coisa que eles já conheçam. Aí fica muito mais fácil a compreensão. Você pode também pedir para ele fazer uma analogia, né, e aí se torna muito mais simples essa explicação. E além disso, né, quando os alunos pedem para que eu vou usar isso aí, para onde que se usa, né, qual a aplicação desse tipo de coisa na minha vida, você vai lá e pede também para o ChatGPT te mostrar aplicações, né, seja tecnológicas, no caso aqui
da física, né, que é o trabalho, ou na sociedade, né, seja alguma coisa ali em história, em geografia, se você também não sabe muito aonde que se aplica aquele conceito específico, né, ou aonde o aluno pode utilizar na vida dele mesmo, você pode pedir para o ChatGPT e ele vai te dar uma resposta para te ajudar a passar isso para os estudantes. Uma outra coisa legal que você pode fazer é pedir, né, fatos ou eventos históricos para o ChatGPT. Aqui só você tem que ter cuidado, tá? Como eu falei, nessas questões históricas ele acaba errando muitas vezes, tá? Então, se você quer alguma coisa, uma cronologia, por exemplo, né? Ele pode esquecer de alguns passos aí no meio do caminho, ele pode se equivocar em alguma coisa, né? Dizer que foi uma pessoa, na verdade foi outra. Então, aqui você tem que tomar tudo com ressalvas. Você vai ter que revisar o trabalho do chat e confirmar, né? Se possível aí com fontes externas, com livro, com alguma coisa, para antes de passar essa informação para os estudantes. E a história, ela também pode ser usada como inspiração, tá? Não necessariamente tem que ser 100% correta nesse caso, né? Você pode dar um exemplo de algum personagem histórico da sua disciplina ou de alguma situação para servir de inspiração para os alunos, né? Estudarem aquela matéria ou para deixar mesmo como pano de fundo ali para aquilo que você está falando. Outra possibilidade é criar atividades criativas, jogos e desafios ali na hora, né? Então, às vezes, você tá numa situação em que, sei lá, faltou metade da turma, não tem como passar matéria nova. Então, você não estava preparado para aquilo. E aí, você pode recorrer também ao ChatGPT para retomar os conceitos, né, da aula anterior, fazendo algum tipo de jogo, de desafio junto com os estudantes. Então, eu vou colocar aqui só para dar um exemplo para vocês. Então, olha só, no primeiro momento eu coloquei aqui, ó, crie 5 ideias de jogos rápidos e divertidos para realizar com os alunos sobre termodinâmica. Ele me deu, né, jogo da transferência de calor, divide os alunos, fornece diferentes materiais como papel, plástico, mas eu não tenho esses materiais, é algo de última hora que eu preciso fazer ali na hora com o que tem disponível em sala de aula. Então eu mudei o meu comando aqui e eu coloquei, ó, crie 5 ideias de jogos rápidos e divertidos para realizar com os alunos sobre termodinâmica que possa ser feito com o que tem em sala. E aí eu especifiquei entre parênteses, né? Materiais escolares, quadro, mesas e cadeiras. E aí sim, ele me deu uma resposta bem bacana. Olha só, batalha de partículas. Desenhar no quadro diferentes partículas com cores diferentes, explicar porque elas se movem mais rápido quando estão mais quentes, mais devagar quando estão mais frias. Dividir a turma em times e fazer perguntas sobre a relação entre temperatura e movimento das partículas, né? Esse joguinho aqui é meio fraco, não gostei muito, né? Segundo, corrida das reações. Escreva reações químicas relacionadas a processos termodinâmicos no quadro. Colocam alunos em equipe e dê a cada um conjunto de reações e cartões. Devem colocar em ordem correta da reação do mais frio ao mais quente. Também não gostei, envolve química, dá muito trabalho para fazer. Próximo. Cadeiras de estado. Coloque cartões nas cadeiras com diferentes estados da matéria, né? Os alunos se movem entre as cadeiras, representando transições de fase. Quando você anunciar uma mudança na temperatura, os alunos devem se mover para a cadeira que representa o estado da substância que assume a temperatura. Esse aqui eu gostei, é um jogo bem divertido para fazer quando, né, faltam muitos colegas ou acontece alguma situação excepcional ali na escola, dá para utilizar ele, tá? Então, a dica aqui é sempre pedir mais de uma opção, tá? No caso aqui eu pedi 5 opções, eu não falei para ele só me falar uma ideia, né, de jogo. Eu disse, ó, me dê 5 opções, me dê 10 opções, e daí você pode escolher entre aquelas que ele criar ali, aquela que seja mais adequada, aquela que você gostar mais para realizar com os seus alunos. E a última coisa que eu separei aqui para vocês que vocês podem fazer em sala de aula, né, utilizando aí o seu assistente, ChatGPT, é criar exercícios personalizados em áreas de dificuldade dos alunos. Então, eu, por exemplo, tenho alunos que têm muita dificuldade em matemática, a maioria deles, né? E isso, como eu falei, prejudica muito a compreensão dos conceitos em física. Só que tem algumas situações que você percebe que tem algum conceito ou alguma área específica ali que você está falando, né, do assunto que você está falando, que a turma inteira não entendeu. E mesmo com explicações, mesmo com exercício, isso acaba não entrando na cabecinha deles e você pode pedir para o ChatGPT criar um exercício personalizado para sanar aquele problema ali, né, para fazer os alunos entenderem de fato, né, desenvolverem com aquele exercício. Então, você pode colocar para ele criar um exercício, né, ou mais de um, como eu falei aqui para vocês, né, nunca coloquem só uma ideia, né, sempre peça 3, 4, 5 ideias, que daí você consegue selecionar aquele melhor, né, e usar ele com os alunos. E aí que vai esse último exemplo para vocês. Então, ó, meus alunos estão com dificuldade para entender como montar um diagrama de forças. Crie um exercício personalizado que ajude-os a entender como usar esse diagrama.
E aí ele colocou, né? Tá um exercício personalizado, ele deu o título, né? Forças de um carrinho numa montanha-russa. Ele colocou, né? Imagine que vocês estão projetando um carrinho, né? Ele vai subir, descer, fazer curvas radicais, mas é preciso ter segurança e entender, portanto, como as forças atuam sobre esse carrinho. Então vamos criar um diagrama de forças para analisar a situação. E olha só, ele dá todo o passo a passo, as instruções de como os alunos têm que montar esse diagrama de forças. Eu, se fosse parar para pensar em um exercício desse tipo, eu ia demorar dias, né? E não ia conseguir sanar ali o problema dos alunos naquele momento, que é importante, né? Então, se você deixar também para fazer em outra aula, os alunos já vão ter esquecido, né? Você já vai estar falando de outro assunto, outra situação. Sério mesmo, gente, isso aqui é o ouro, tá? Não deixem de fazer exercícios ali de imediato para sanar esses problemas, né, de aprendizagem com seus alunos. Assim você vai conseguir corrigir muitas lacunas, né, e tornar o aprendizado muito mais eficiente aí na sua sala de aula. Só para complementar aqui que eu achei muito interessante, tá? Então, ó, escolha um ponto de referência. Agora imagine que o carrinho está subindo uma colina, né? Desenha uma seta para baixo para representar a força normal. Se o carrinho está fazendo uma curva, desenhe setas para o lado para representar a força centrífuga. Então, ele dá todo o passo a passo, todas as especificações de cada um dos tipos de força, né? E para situações representando ali alguma coisa que os alunos gostam, né? Que eles estão acostumados, acostumados não, né? Mas que eles conhecem já, que é uma montanha-russa, por exemplo. E aí depois ainda ele coloca algumas perguntas aqui para discussão, para os alunos complementarem ainda mais esse conhecimento que eles tiveram com o exercício. E aí você colocando esse exercício aqui para toda a turma fazer, né? Você pode botar eles para trabalhar em grupos também, né? Em duplas, e eles vão se ajudando. E no final, as dúvidas que restarem, você tira para toda a turma, e aí sim você vai conseguir fazer eles aprenderem muito mais do que antes, né? Com os exemplos, com os exercícios que você tinha preparado em casa e que eles não estão conseguindo resolver, que eles não estão conseguindo entender. Só para deixar claro aqui para vocês, gente, tem algumas limitações e cuidados que a gente tem que tomar com o ChatGPT, tá? Com o uso dele. Primeiro, como eu falei já em alguns momentos aqui, mas só para frisar, tá? Ele pode gerar respostas imprecisas ou enviesadas em casos complexos, tá? Ele se embanana quando tu pede alguma informação que é muito complexa ou quando tu coloca uma instrução muito detalhada ali, pode ser que ele gere alguma coisa nada a ver, tá? Então tomem cuidado quanto a isso. Vai caber a você, né, professor, avaliar a informação e passar ela ou não para os alunos, porque não adianta você querer passar essa informação a todo custo sem saber também se ela está correta, né? E além disso, o banco de dados da OpenAI, né, que é a empresa que comanda o ChatGPT, ela só tem informações até 2021, tá? Então, se você pediu alguma coisa muito recente, né, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né, que é algo que aconteceu faz pouco tempo, começou faz pouco tempo, ele não vai saber te informar a respeito disso porque o banco de dados dele é limitado até 2021, tá? Então, para notícias, para esses acontecimentos mais recentes, ele fica limitado. E lembrando que o chat ele vai te servir como uma ferramenta para quebrar o galho em sala de aula, tá? Para resolver excepcionalidades. O ideal é que você já tenha previsto no seu planejamento as melhores estratégias a serem usadas em sala de aula. Até porque demora um pouco até você ajustar, né, o comando para obter a resposta que deseja, né? Como eu coloquei antes ali, eu não tinha os materiais que ele disse para fazer a atividade, então eu tive que reescrever esse comando e isso leva algum tempinho, tá? Então sempre tenha um planejamento bem feito, tá? Que o ChatGPT ele vai te ajudar com excepcionalidades, com alguma coisa ali momentânea dentro da sala de aula. Esse é o objetivo do uso que eu trouxe para vocês aqui hoje para o ChatGPT. Mas mesmo assim eu recomendo muito mesmo, tá? Que vocês experimentem usar ele nas suas aulas da maneira como eu mostrei aqui. A inteligência artificial, gente, ela é uma ferramenta que veio para revolucionar o mundo e quem aprender a usar ela da maneira correta vai ter muita vantagem. E ela está disponível para ajudar no processo de ensino e aprendizagem de diferentes maneiras. Então, faça bom proveito dela nas suas aulas. Então, por hoje é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Comenta se você já usava o ChatGPT dessa maneira. E não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.